Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Praxis aqui da nossa querida FABAPAR. É muito bom estar com você, que está ouvindo com a gente, é muito bom ter você caminhando conosco, já estamos há mais de um ano online com o nosso podcast, então você pode escolher o local preferido, se de repente você está ouvindo a gente agora e quer ir lá para a sua plataforma de preferência, você pode ir, porque vai estar disponível lá. Ative, por favor, todas as metodologias ativas da plataforma que você está ouvindo, seja o sininho, seja joinha. Ajuda a gente para que a gente possa chegar cada vez mais longe com esse conteúdo, se de fato esse conteúdo ter sido relevante para você. E se você quiser conversar com a gente, dar um feedback, você pode ir lá no Instagram da FABAPAR e conversar com a gente, ou no próprio site da FABAPAR e conhecer um pouquinho mais aquilo que nós temos feito por aqui. Eu me chamo Thiago Vercelino e para a nossa conversa hoje sobre Hitler, o nazismo e a igreja, nós estamos com o nosso querido Vilibaldo. Tô aí, Thiago, novamente para falar sobre esse tema um pouquinho polêmico, né? Um pouquinho complexo, né, cara? A gente não sabe quando ao certo a gente vai postar isso, a gente sabe quando a gente está gravando. E a gente está gravando num período que o assunto tá em pauta. Realmente o assunto aí tá forte na internet, né? Por causa de alguns acontecimentos aí. De podcast, inclusive. Mas importante a gente pensar que é um assunto que sempre tem que marcar presença. É um assunto que faz parte das minhas aulas do presencial. Eu leciono de 3 a 4 aulas sobre o assunto, dependendo aí do andamento das coisas. Então, é um assunto muito importante ser tratado, principalmente sobre a história do cristianismo. Show, muito bom. Vamos lá, para a gente falar sobre Hitler, o nazismo e a igreja, nada mais importante. Eu acredito que isso é importante para todo e qualquer tipo de discussão e de conversa, se a gente define muito bem. Quando a gente vai falar sobre Hitler, que Hitler nós estamos falando? Um Hitler que tem uma fala alemã do próprio Hitler, de nazistas do próprio Hitler, ou uma fala teológica, uma fala de um brasileiro com relação ao Hitler. Quando a gente vai falar de nazismo, uma compreensão universal do que seja esse nazismo, uma compreensão local do que seja esse nazismo. Então, acho que vai ser importante a gente definir um pouquinho esses termos antes de a gente se relacionar um pouquinho com o conteúdo deles. Então, Vili, conta pra gente quem foi de fato Hitler, mas aquele quem foi que vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre teologia e sobre igreja. É importante a gente pensar, quando a gente fala de Hitler, vem imagem na cabeça aí de todo mundo. Todo mundo já ouviu falar de Adolf Hitler, mas a grande questão é que muitas vezes a gente coloca os chifres na cabeça dele, né? A gente vê ele como um diabo, um monstro, mas o grande problema a respeito da história de Hitler é o fato de ele ter sido um ser humano. E aí que está a grande sacada, né? A gente não pode fazer dele um monstro, a gente tem que ver ele como um ser humano que mostrou a nós a potencialidade maligna do próprio ser humano. A capacidade que a gente tem para exercer o mal. E ele foi realmente uma pessoa má. Nós somos maus e temos esse potencial. Então Hitler nos lembra aonde a gente pode chegar se a gente aprofundar a nossa maldade. Quando a gente fala sobre a gente não demonizá-lo ou não colocá-lo simplesmente como uma potestade do mal, leva a gente a entender um pouquinho que ele precisa ser responsabilizado pelos atos dele. Tem alguma coisa que a gente consegue entender sobre a formação dele como indivíduo ou das circunstâncias que vão ser relevantes para nós ao falarmos de teologia, ao falarmos de igreja? Com certeza, né? Não somente quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala de questões teológicas profundas, né? Mas também quando a gente pensa a própria trajetória de Hitler, a gente pode pensar teologicamente o efeito e o condicionamento do ser humano, a maldade externa e as escolhas da vida, né? Hitler não nasceu o Adolf Hitler que a gente conhece.
Ele foi se construindo ao longo do tempo e mostrando o potencial de maldade do ser humano, que é uma questão teológica, né? Hitler não nasceu um Hitlerzinho, não era um ditadorzinho quando era criança, nem nada do tipo, né? Ele era nasceu um bebê, né? Foi uma criança, foi um adolescente, foi um jovem, tinha pai e mãe, né? O Alois e a Clara Hitler. Era alguém que tinha gostos e era alguém que, na verdade, não foi sempre que ele quis, por exemplo, entrar na política. Às vezes a gente não sabe que ele era uma pessoa... ao que tudo indica, muito sensível. Foi até um artista, por mais incrível que pareça, né, Tiago? Mas é interessante, né? Em 1905 ele vai viver sozinho em Viena. O pai já tinha falecido. E lá em Viena, capital da Áustria, porque Hitler não é alemão, né? Ele é austríaco, mas uma questão importante também. Ele passa a sobreviver com as pinturas dele. Ele devia pintar uns demônios, não é possível. Então, as pinturas dele são bem bonitas. Geralmente são obras aí da natureza ou pinturas da própria Viena, né? São obras de arte bonitas e ele mesmo se vê como artista. O grande sonho dele era entrar na Academia de Belas Artes de Viena, porém ele tenta algumas vezes e não alcança êxito. Aí ele vê que não tinha mais jeito. Mas até o final da vida dele... Aí ele ficou bravo e falou assim, vou quebrar tudo, vou conquistar essa Áustria, Não, tô brincando. Vou sair, né, destruindo tudo. Mas pior que não. A gente vê que é uma construção muito mais longa na vida dele, até ele chegar lá na frente a ser realmente quem ele é. Mas mesmo lá na frente, por mais incrível que pareça, ele chega a declarar uma vez para um embaixador britânico assim, sou um artista e não um político. Então eu estou resolvendo as coisas políticas para um dia viver em paz e fazer a minha arte. Né? Porque ele vivia da arte dele, ele amava isso. Né? Passou 8 anos vivendo, se sustentando a partir da sua arte. Né? Um típico aluno de humanas, né? Fazendo arte e vendendo na rua. Engraçado a gente pensar assim que não era quem a gente pensa hoje, porque ele não tinha chego ainda ao estado que ele vai chegar. Né? Mais para frente se torna soldado alemão. Então é interessante que ele vai para a Alemanha, passa a ser soldado alemão e sendo estrangeiro, porque era austríaco, só consegue chegar ao posto de cabo. Então não consegue crescer lá dentro. Talvez, se ele tivesse nascido na Alemanha, ele teria crescido lá dentro, não teria ido para a política depois. Mas ele, ficando preso ali, né, passa a lutar do lado alemão na Primeira Guerra Mundial e são derrotados. Né? A Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. E isso marca a vida de Hitler. Tanto é que a derrota alemã se dá quando ele estava no hospital, estava hospitalizado, que tinha se ferido lá com gás mostarda. Isso gera uma frustração nele que ele não estava nem em frente de batalha no momento da derrota. Né? Então ele passa depois a ser político, muda a sua proposta de vida e passa a fazer parte, então, do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E aí começa a se tornar o Hitler que a gente conhece, de certo modo. Né? Fazendo um parênteses pastoral nessa nossa história do cristianismo, história da teologia, eu tenho um amigo que me auxiliou muito em algumas questões pastorais e ele ficava muito chateado quando em alguma conversa, como nós dois aqui, estamos batendo um papo e a gente vai ajudar alguém. E nesse ajudar alguém, a gente expõe todas as falhas dessa pessoa, mas sem tomar o cuidado de querer pastorear, mas num simples sentido de mostrar os erros. Porque fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim. E ele sempre, quando nós estávamos numa conversa como essa, ele sempre virava e falava assim, o mais legal de tudo isso, Tiago, é saber que a mesma potencialidade de pecado que existe nesta pessoa que nós estamos falando dos atos dela, existe na gente. Nascemos tão pecadores quanto de quem nós estamos falando agora, que nós queremos ajudar. Então, acho que uma coisa legal de falarmos de Hitler é lembrar que nós nascemos como condição de natureza pecaminosa, como ser humanos iguais a Hitler. Isso, esse potencial está dentro da gente. Não, a gente não tem que ver certas pessoas como monstros e nós como perfeitos. Pelo contrário, a gente tem que olhar para nós mesmos e pensar que tem maldade que, se potencializado, pode chegar ao ponto de um Adolf Hitler, sim. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Tanto é que na Alemanha até hoje, né, ao invés de apagar os rastros da história nazista, não é isso que é feito. Há um memorial sobre Hitler.
Aí, na própria Áustria, né, na cidade onde Hitler nasceu, há uma fala, né, uma placa que diz assim: pela paz, liberdade e democracia, fascismo nunca mais, milhões de mortes nos lembram. Então veja, Hitler não tem que ser esquecido. A gente não tem que pensar assim, não podemos falar de Adolf Hitler. Pelo contrário, nós devemos falar sobre a sua história, precisa ser falado para nós aprendermos com o passado, não repetirmos os erros. E não digo só os erros de Hitler, mas também de aqueles que o apoiaram. Porque assim como essas pessoas foram iludidas por Hitler, muitos de nós podem acabar sendo iludidos, não só por políticos, mas também outras formas de líderes que podem nos conduzir a um caminho equivocado. Uau, incrível. Para a gente entender, então, essa construção do Hitler e naquilo que ele foi se tornando, né, ou aquilo que ele foi defendendo, ele deu a origem esse próprio Hitler deu a origem à nomenclatura do nazismo. Ou você vai me surpreender agora e dizer que eu estou errado, que ele pegou isso de algum lugar. Mas o que seria então esse nazismo e como a gente começa a conectar com igreja, com teologia? Então, a palavra nazismo, na verdade, ela é uma palavra que vem do nome do partido, Partido Nacional Socialista, né? Que em alemão, né, o na do nacional e o zi do socialismo, né, socialist em alemão, né, formam nazi, que daí gera o que a gente chamou de nazismo. Então tem a ver com a palavra em alemão, na verdade. Não é bem uma criação dele, é a forma que as pessoas passam a denominar a ideologia desse partido e depois vão chamar o próprio regime do partido nazista a partir de 1933, quando ele sobe ao poder. Então, o nazismo tem essa origem como palavra, mas as ideias já marcavam presença na época. Isso é algo bem importante da gente destacar. Hitler não saiu inventando tudo. Ele utilizou o que já estava ali presente. Então, a gente não deve dizer, Hitler fez o povo alemão odiar os judeus. É o contrário. Hitler viu que o povo alemão tinha uma forte tendência ao ódio aos judeus e se aproveitou disso para ter como vantagem política. E não só ódio aos judeus, né? A gente fala muito da questão dos judeus, mas também ódio a outros grupos, como os próprios comunistas. Então, é importante a gente frisar isso, né? Apesar de ter socialista no nome do partido, não era um partido comunista, como algumas pessoas falam, né? Não era comunista e, pelo contrário, existia o Partido Comunista Alemão e Hitler era completamente oposto aos comunistas. Tanto é que ele foi defendido por muitos cristãos por ir contra ao comunismo. Então, os cristãos diziam, devemos apoiar Hitler porque ele é contra os comunistas. Incrível, né? E daí a gente vai entendendo um pouquinho como essa construção começou a se difundir no ambiente do povo, né? Porque você diz, os cristãos apoiavam Hitler por ser contra o comunismo. Isso já dá um entendimento de que naquela época a teologia ela estava em suma, né? Sendo feita uma teologia que ia contra o comunismo. A gente não pode dizer os cristãos e generalizar, né? Vamos cuidar. Alguns cristãos... Se alguém ouviu o nosso episódio sobre a história da teologia 1 lá e as 95 teses, a gente frisou isso, né? Destacamos. Separar um pouquinho para não falar os cristãos da época. E tudo tem as facetas, né? Isso. Igual a gente fala, né? Hitler, o nazismo e a igreja. É o título dessa nossa conversa. Veja, na verdade, o mais correto seria igrejas, talvez. Mas a igreja é composta por uma diversidade. Né? A Igreja de Jesus Cristo também erra, infelizmente. Né? E as várias igrejas tiveram várias posições diferentes com Adolf Hitler. Um exemplo, né? A Igreja Católica teve uma posição oficial por parte do Papa. O Papa, quando Hitler assumiu, né, se perguntou, puxa, o que a gente pode esperar desse cara? Né? Deve ter estranhado, o cara exagerado, o cara meio estranho. Mas depois de um tempo o Papa declara assim, mudei de opinião sobre ele. É a primeira vez que uma voz de governo se ergue para denunciar o bolchevismo, ou seja, o comunismo, em termos tão categóricos, unindo-se à voz do Papa. Então o Papa comemora. Não, excelente, Hitler está no poder. É mais um aliado contra o comunismo. E da mesma forma, muitos cristãos vão pensar. Afinal, no próprio discurso de Hitler, ele se posicionava como cristão,
Não que fosse, mas ele se dizia e se posicionava como cristão contra o comunismo, o bolchevismo, ou ateísmo internacional, como ele vai chamar, né? Então ele diz: a defesa da Europa contra o bolchevismo é a nossa missão nos próximos 200 ou 300 anos. Ou dizem hoje que a cristandade está em perigo, que a fé católica está em perigo. A essas palavras respondo finalmente a cristãos e não ateus internacionais no comando da Alemanha. O que ele está dizendo? Olha, eu sou cristão e eu estou unindo os cristãos contra o perigo do comunismo. Isso fazia muitos cristãos falar: beleza, estamos do teu lado. Mas haviam aqueles cristãos, e por isso não dá para generalizar, que viam os perigos do nazismo. E por isso surge a chamada igreja confessante. Uma igreja que vai se posicionar contra Adolf Hitler e vai ter uma variedade de formas dessa posição. Desde uma defesa teológica do cristianismo contra Hitler, como com Karl Barth, até uma defesa armada contra Hitler por parte de Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, que vai fazer parte dos planos para assassinar Adolf Hitler. Então a gente vê a igreja com diferentes posições a respeito não só de Hitler, mas do próprio nazismo. Um parênteses aqui, uma dúvida, para tentar contribuir aí para o nosso tema. Teologicamente, por que do ódio da igreja com o comunismo? Porque o ódio da igreja com o comunismo é uma boa questão, né? Principalmente por causa do vínculo do comunismo com o ateísmo. Então, a proposta de Karl Marx e Friedrich Engels, que eram os precursores do comunismo tal como vai se desenvolver, né? Eles vão defender que é necessária a eliminação da religião. Só que eles defendiam que era uma eliminação natural. Eles diziam assim: olha, dando fim ao capitalismo, não vai ter mais necessidade de religião de Deus. As pessoas não vão precisar disso. Então, vai ter essa proposta. Porém, na prática, o que vai acontecer? Na prática, vai haver uma perseguição religiosa. E é isso que a gente vai ver na União Soviética. Então, no caso do contexto da União Soviética, os comunistas vão vir ao poder e vão perseguir a igreja. A reação é a igreja perseguir a ideia comunista para que esse comunismo soviético não se espalhe, não contamine, vamos colocar entre aspas, a Europa, na visão daqueles cristãos daquele contexto, né? Quando a gente vê essas duas vertentes da igreja, a que apoia Hitler, a que apoia o nazismo e a que tenta de alguma forma ir contra. O que virou a igreja, então, nessa época do nazismo? Produziu-se teologia? Não se produziu? Eles viraram somente uma questão de embate, de a favor e de contra? E aqui até coloco para o ouvinte, né, um cuidado muito importante aqui na minha fala, para que eu não seja mal compreendido. Me entenda o que eu estou falando. Porque se nós formos olhar para o Brasil hoje, nós vivemos em um momento onde existem apoiadores do nosso presidente e não apoiadores do nosso presidente quando falamos de cristianismo. E a gente consegue entender o seguinte: nesse tempo em que nós estamos nesse embate mais acalorado de apoiadores e não apoiadores, como a teologia está? Ela está sendo produzida? Não está. Nós estamos deixando a discussão teológica de lado para trazer a discussão política para dentro da teologia? Talvez a gente possa entender um pouquinho naquele tempo. A construção teológica, ela ficou de lado para, de fato, ser só uma influência de sim ou não, a favor ou contra a uma questão política do momento? Ou a igreja continuou vivendo como igreja, naquilo que a gente entende sobre o que é necessário para uma igreja ser igreja? É uma ótima pergunta, né? Se a gente pensar no nosso contexto, graças a Deus nós temos liberdade para escrevermos e falarmos o que pensamos. Naquele contexto não havia. Então, naquele contexto, o que vai acontecer? Toda teologia que é contra o regime vai ser uma teologia panfletária no secreto. Mas, ao mesmo tempo, vão ser feitas algumas críticas veladas naquilo que é possível. Só que toda crítica, mesmo que velada, ela pode ter repercussões. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Igreja Católica. A Igreja Católica começa a apoiar Hitler, é assinado, inclusive, um tratado, uma concordata com o nazismo, mas depois a Igreja vê o problema que é o nazismo.
E aí fica aquela questão, o que fazer agora? Então, ainda mais pela Itália apoiar tão fortemente o regime. Isso, estão dentro ali, né? Mesmo que não seja dentro da Alemanha, é dentro da Itália. Então, o perigo é iminente. Então, o que a Igreja Católica faz? Ela escreve um texto, não em latim, que é o costume, mas em alemão, sobre o perigo da idolatria do Estado. Veja, não fala de Hitler, não fala de nazismo, só fala do perigo da idolatria do Estado. Resultado, centenas de bispos presos e perseguidos no contexto alemão. Entendeu? Aí vem aquela grande questão. Por que o Papa não se posicionou contra Hitler? Se ele se posicionasse, simples. Ia ter um massacre de católicos na Alemanha, na Itália e em outros lugares. Não é o Papa que é assassinado, mas os católicos. Aí que vem a grande questão. Até o Papa foi designado como Papa de Hitler, muita gente chamou, né? E virou um mito. É um mito do Papa de Hitler. Hoje a gente vê que não é bem assim a história. Até pouco tempo atrás, o próprio Vaticano abriu os arquivos secretos referentes a esse período e se vê que, na verdade, o Papa fez o que era possível. Protegeu, abrigou, escondeu muitos judeus, salvou a vida de milhares de judeus, ao ponto da comunidade judaica agradecer ao Papa, né, no final da Segunda Guerra Mundial. Agora, quanto à teologia, qual que é a questão? Várias formas de teologia são escritas hoje, assim como eram escritas naquele tempo. A grande questão é que naquele tempo só tinha projeção a teologia que tivesse concordância com o partido. Havia as exceções. Com certeza. Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer e outros nomes vão escrever uma teologia que não concorda com o nazismo. Mas agora vão haver os autores de uma teologia nazista que é anterior a Hitler. Uma teologia, por exemplo, que defendia que Jesus não era judeu, mas ariano. Veja, isso não foi Hitler que escreveu. Antes de Hitler, antes do nazismo, já tinha teólogos defendendo isso. Porque não aceitavam Jesus ser judeu por odiarem os judeus. Então vai surgir esse Jesus ariano com ainda mais força nesse contexto nazista. Vai surgir, né, a teologia abaixo de Hitler. Tem vários livros, né? Por exemplo, tem um livro do Robert Erickson, Teólogos sob Hitler. Outro livro também bem interessante, o Jesus Ariano, da Susanna Heschel. São livros que vão mostrar esse momento da teologia. Chega a ter, Tiago, em 1939, um instituto para estudo e eliminação da influência judaica na vida da igreja alemã. Veja, tu vai tirar o judaísmo do Antigo Testamento, o que vai sobrar? Então, começa-se a não ler mais o Antigo Testamento, começa-se a tentar depurar de Jesus os elementos judaicos, e assim se desenvolve o movimento cristão alemão, Deutsche Christen, que vai ser liderado pelo Ludwig Miller e que vai ter como resultado final a Igreja do Reich, a Reichskirche, a Igreja do Nazismo, oficial, com um bispo tomando posse em 1934. Então veja a inversão dos valores, né? É como eu costumo dizer, a suástica vai ocupar o lugar da cruz. E a suástica vai marcar presença dentro das igrejas, vai entrar no espaço sagrado e vai substituir a cruz como símbolo principal. Alguns vão inclusive dizer que a cruz foi o primeiro símbolo da luta contra os judeus e que Jesus morreu na mão dos judeus. Portanto, a suástica é uma nova cruz que mostra o que Jesus queria e realiza na morte e perseguição aos judeus. Olha a inversão de valores. Normalmente, né, a gente percebe que na teologia, uma das principais maneiras de você desconstruir alguma verdade bíblica através da teologia é dizer, combater o processo redentivo de Jesus da cruz, trazendo como se existisse um outro redentor, né? Hitler passa a ser um redentor, a suástica passa a ser uma redentora. A maneira correta do mundo viver é a partir, e a gente vê na Igreja Católica também, a igreja passa a ser o redentor. O Papa, o padre passa a ser o redentor. A gente substitui Cristo por algo, ou a gente substitui, não só substitui, mas a gente pode até colocar Cristo mais algo. E esse algo, no caso do nazismo, era o próprio Hitler. Tanto é que o Natal, por exemplo, era comemorado à luz de Hitler.
Então, Hitler, por exemplo, declarou no Natal, né? O nascimento do homem celebrado no Natal é de suma relevância para os partidários do nacionalsocialismo, pois Cristo foi o grande pioneiro na luta contra o judeu inimigo do mundo. O que ele está dizendo? Jesus foi o primeiro a lutar contra os judeus. Então eu sigo uma linha sucessória que vem dele, mas eu sou aquele que realiza a vitória final sobre o povo judeu. Então ele se coloca como um novo Cristo e maior do que Cristo, realizando aquilo que ele fez. Mesmo a cruz, né? Se fala que Jesus foi crucificado pelos judeus e Hitler declara: queremos impedir que a nossa Alemanha também seja crucificada. Então todos os símbolos cristãos vão sendo traduzidos para uma linguagem, para uma mentalidade e uma teologia nazista que se desenvolve. Aí que a gente tem que pensar, existem várias possibilidades de teologia, inclusive teologias nazistas, que a gente precisa cuidar. A gente consegue perceber de uma maneira clara, Vili, hoje em dia, a influência dessa produção teológica da época do nazismo na igreja alemã de hoje? É interessante a gente pensar que o nazismo deixou algumas marcas profundas. Talvez a maior marca não seja nem na igreja, mas na sociedade como um todo, rejeitando a igreja. Porque a igreja viu o problema que foi não ter enfrentado o nazismo como poderia ter feito. Tanto é que há uma declaração de culpa, né? Declaração de Bremen, na qual a própria igreja declara sua culpa perante o que aconteceu, sua responsabilidade. E a própria sociedade vai questionar: será que dá para pensar em Deus após o nazismo? É a pergunta, né? Deus faz sentido após Auschwitz, após tudo que a Alemanha nazista fez com os judeus? Dá para falar de Deus ainda? Eu gosto muito da resposta de um teólogo chamado Jürgen Moltmann, que diz que, na verdade, é após Auschwitz que devemos falar de Deus. É após Auschwitz que nós precisamos lembrar da luz em meio às trevas. Lembrar que há uma possibilidade de salvação ao ser humano apesar da sua depravação e pecado. E é isso que nós precisamos ter como marca principal. Mas, infelizmente, teologicamente, a gente pode dizer que o nazismo marcou a igreja criando uma decadência que a gente vê até hoje no contexto alemão. Engraçado como o alemão, ele, por causa disso, ele continua sendo ainda nacionalista. Porque ele não consegue pensar a igreja para fora da Alemanha ainda. Como que se a Alemanha estragou a igreja e agora eu olho para o que era a igreja estragada da Alemanha e eu não quero mais igreja. Ao invés de buscar uma igreja saudável, uma teologia saudável fora da Alemanha, fazendo com que entrasse em decadência. Sim, mas o grande problema aí é a visão que os alemães têm sobre a igreja. É diferente da gente, né, Tiago? A gente tem uma teologia importada. Eles têm uma teologia herdada. E tem uma origem remota até Lutero. E quando vem o nazismo se afirma a continuação de Lutero. Usa um texto, inclusive, de Lutero, sobre os judeus e as suas mentiras. No qual Lutero diz, que deveriam queimar os livros e destruir as sinagogas dos judeus. Veja, problemático. Sim. Problemático. Uma declaração impensada, equivocada de Lutero no seu contexto, que vai ser usada, expropriada pelo nazismo para fazer uma relação com um autor que não tinha relação com o nazismo, mas que herda já no seu tempo um ódio aos judeus que vai estar ainda mais intenso nesse contexto. Interessante a gente pensar que é diferente de nós. A gente consegue criticar a teologia porque a gente enxerga várias formas de teologia no Brasil. Na Alemanha havia essa herança de uma teologia protestante luterana que agora tinha suas bases abaladas porque boa parte desses tinham apoiado o regime nazista. Ao mesmo tempo, uma igreja confessante, boa parte luteranos, vão ir contra o regime e vão fazer com que, mesmo que houvesse todo esse contexto, ainda hoje, nós, estudando a história da teologia, venhamos a ver teólogos alemães como os maiores teólogos do século XX. Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Rudolf Bultmann, todos desse contexto, todos de uma igreja confessante, contra o regime nazista,
mas que colocam ainda essa interrogação. Será que não poderíamos ter feito mais? A gente aprende muito com essa história, né? A gente aprende muito com a seriedade em que nós devemos levar o estudo das Escrituras e como o ambiente tende a nos influenciar na leitura das Escrituras, que é algo que a gente aprende no seminário, né? Vamos fazer exegese ou vamos fazer uma exegese? Igual hoje mesmo eu vi uma postagem do Instagram de um teólogo famoso que dizia assim: eu não vou olhar os textos bíblicos, eu vou defender o amor e Deus vai me perdoar por isso. Aí eu fico pensando, né? Eu entendo a escolha dele, mas será que isso não é uma exegese? Não é ignorar os textos bíblicos? Veja, eu estou negando a origem, estou negando o fundamento da minha fé, seja protestante, católico, o que for. Onde está então minha fé? Em mim mesmo? E muitos cristãos do tempo de Hitler fizeram isso. Ao invés de lerem as Escrituras e verem Jesus no seu contexto judaico como judeu, leram o mundo a partir do seu coração. E aí não entenderam nem o que é o cristianismo, nem o que era Hitler. Veja, Hitler era alguém, como diz Lukács, um antirreligioso e anticristão, que soube como conquistar apoio dos cristãos. Porque ele não era cristão, mas ele tinha semelhanças em ideias com grupos cristãos que julgavam aquilo mais importante que o cristianismo. E por isso viam ele como cristão. Para esses cristãos, ser cristão era ser anticomunista. Então, mesmo um não cristão e anticristão como Hitler, ao ir contra o comunismo, foi visto como cristão. Qual que é a grande lição, então, dessa história? O perigo de duas armas que Hitler usou: o medo e o ódio. O medo do comunismo que avançava, o medo do cristianismo perder espaço, fez com que Hitler subisse ao poder. Mas também sobe ao poder pelo ódio herdado de milênios atrás, que era forte na Alemanha há muito tempo, que marcou toda a Idade Média no contexto alemão. O ódio aos judeus. O ódio e o medo serviram como ferramentas para Hitler subir ao poder, fingindo ser cristão, enganando os cristãos. A gente precisa ter muito cuidado, então, com aquilo que a gente coloca como verdade na nossa vida, e que nunca nós venhamos a colocar algo acima do Evangelho de Jesus Cristo. Que lição para os tempos que nós vivemos hoje, que lição para aquilo que vamos viver no futuro, e não só num contexto, embora falar de Hitler, nazismo, igreja, acaba sendo um contexto de sociedade, né? Sociedade política, mas inclusive na nossa vida acadêmica, a maneira como nos relacionamos com as Escrituras. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você que nos ouviu aí. E espero que tenha aproveitado essa lição da história para nós. Que Deus nos dê sabedoria para nós fazermos diferente, não só em relação à igreja, mas também diferente em relação àquilo que Hitler fez. Entendendo que dentro de nós habita o pecado, mas hoje, pela graça de Deus, dentro de nós habita também aquilo que nos liberta do pecado e que nos mostra a verdade. Galera, esse foi mais um podcast Praxis. Um abraço e até a próxima. Valeu!